de 150 tipos de HPV convivendo no planeta Terra com a gente. E a aquisição sempre do HPV é uma doença por transmissão sexual, né? Antigamente a gente falava DSI, doença sexualmente transmissível. Mudou, né, o nome, agora não pode mais falar. IST. Boa. Como é que é? IST. Infecção sexualmente transmissível, tá? Porque não é uma doença, é uma infecção. A doença pode ser que aconteça ou não, tá bom? Bom, então, a gente está falando aqui de vacina, né? Como que a gente faz, se a gente tem um vírus que chama papilomavírus humano, são mais de 150 tipos. A transmissão de um ser humano, você lembra que na coqueluche eu falei que a transmissão era respiratória, do indivíduo doente para o indivíduo suscetível através de gotículas? Aqui não é através de gotículas, de tosse, é uma doença sexualmente transmissível. E ela pode ser transmissível em qualquer das suas modalidades, sexual, genital, oral, anal, de qualquer forma, é assim que se transmite a doença, não é tossindo, tá bom? Então, é transmitido pelo contato de pele e mucosa durante o sexo. Ó, uma IST, acertei, hein? Infecção sexualmente transmissível. E o que pode acontecer? Pode acontecer nada, absolutamente nada, são 150 tipos, a maioria não dá absolutamente nada, como alguns tipos de HPV são causadores de verrugas genitais e anais, que a gente chama de condiloma, aquela que o ginecologista lá tem que tirar. Verruga não é uma doença oncológica, mas é uma verruga. Não deve ficar bonito, né? Não sei, a gente podia até ver foto aqui, não é bonito. Mas alguns tipos de HPV só causam verrugas, e verrugas não é uma doença oncológica, nem pré-cancerígena, é verruga. Alguns tipos deles são altamente oncogênicos, e atrás deles que a gente vai falar agora. A gente não vai fazer vacina para 150 HPVs. A gente vai fazer para aqueles HPVs que já foi documentado como cancerígenos ou produtores de verrugas, que não são os mesmos, tá? E dentro do câncer, aqueles que são cancerígenos, eles têm a capacidade que durante a infecção, ou a própria imunidade da pessoa manda correr e não acontece nada, mas alguns estão no momento imunológico menor, e eles são capazes de entrar e ficar de uma forma latente, adormecidos lá, ou na mucosa oral, ou na mucosa vaginal, ou no pênis, ou na vulva, ou no ânus. E essa permanência do vírus nessas regiões, algumas vezes pode ir mudando o tipo de celular onde eles se alocaram. Então o HPV está lá na região anal. Primeiro que ele conseguiu ficar, ou seja, a imunidade da pessoa já falhou na primeira instância. Ele ficou lá, e com o tempo, gente, eu estou falando décadas, você imagina que você ficou com ele lá com 18 anos de idade. Aquilo vai ficando, e essa relação do vírus com aquela célula, nossa célula, vai modificando a estrutura daquela célula em lesão pré-cancerígena. Então, quando a gente vai no ginecologista, ele faz o Papa Nicolau na vulva e no colo do útero, ele vai observar realmente se já tem lesões compatíveis com uma situação dessa, pré-cancerígena, que é o NIC1, NIC2, NIC sei lá o quê. E aí, se tiver, ele já queima, porque tem algum vírus lá, um HPV, já fazendo uma relação muito indelicada com nossas células, já pré-cancerígeno, e pré-cancerígeno, se virar câncer, virou câncer, tá? Lembrando que não são todos os HPVs que são cancerígenos, e as vacinas vão direto nas que são cancerígenas, tá? E aí, quais são os lugares alvos do HPV? Boca, vulva, pênis, colo do útero e ânus, região anal, tá? Lembrando que quando a Ana Braga veio falar da doença dela, era um câncer anal, por conta do HPV. E tem tantas mulheres que têm câncer de colo do útero por causa do HPV, tá bom? E homens com câncer de pênis por causa do HPV. Só para você ter uma ideia, no Brasil, fora o melanoma, que é um câncer de pele, né? O principal vírus e o pior câncer de pele é pelo HPV, né? Pele mucosa, né? Tirando o melanoma.
E o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente na mulher. O primeiro é de mama, o segundo é de colo retal o câncer de colo retal não tem nada a ver com câncer de ânus, tá? O câncer de ânus é pelo HPV, tá? Que é pele. Então, gente, é importante, né? A gente está falando da importância desse vírus na espécie humana. Como que a gente evita, né, o HPV? Então, numa relação sexual tem a camisinha, na quantidade de parceiros que a pessoa tem, enfim. Mas no frigir dos ovos, o que a sociedade acadêmica científica quer dizer? Gente, você ficar correndo atrás de usar camisinha, de ter um parceiro santo e de ser santo, é melhor fazer a vacina. Mas, gente, isso é mais para médico que eu deveria estar falando. Você está lá no consultório, mexe a mãe e fala, não preciso fazer. Porque a minha filha, ela é educada de uma forma que ela nunca vai ter, ela vai casar, ter um marido, a pessoa já está contando, né? O marido que ele seja também, que a filha seja, quando ela já não estiver mais aqui, a mãe. Gente, se a pessoa sofrer uma violência sexual, um estupro, então esquece isso. Existe a prevenção? Claro que tem. A prevenção é importante para AIDS, a prevenção é importante para gravidez indesejada, a prevenção é importante para... Mas, gente, para HPV é um vírus que pode pegar o resto da vida, entendeu? Independente da situação comportamental, tem que ser de tal forma para não pegar HPV que é provável que sem a vacina você nunca vai estar protegido. Você entendeu? É isso que eu quero dizer. Tudo bem, vamos falar de AIDS, vamos falar de sífilis, é outro acabado. Mas HPV, a prevenção é importante para uma série de coisas, né? Enfim, mas aqui é vacina, gente. Não tem jeito, tem que ser vacina. Então, o estudo realizado pelo Ministério da Saúde, estou falando no Brasil, a maioria dos jovens tem HPV no Brasil. Você sabe o que quer dizer jovem? A maioria dos indivíduos que é considerado jovem entre 16 e 25 anos. É jovem. A maioria dos indivíduos hoje com 16 e 25 anos já tem o HPV, já entrou em contato com o HPV. Quanto desses lá na vida futura vai ter câncer, a gente sabe também estatisticamente, mas é uma realidade, tá bom? A prevalência de HPV entre pessoas testadas, quer dizer, qualquer um que participou do trabalho, não porque estava doente, testado para a presença do HPV, que é através de sorologia, tá? Mais de metade, gente, mais da metade tinha o HPV. Só que, não vou dizer mais da metade, 38,4% desses HPVs eram cancerígenos. Então, gente, a solução para câncer e verruga determinado pelo papilomavírus é vacina, tá? É vacina. Então, como eu falei, tem mais de 150 subtipos de HPV e desses 40 são considerados de alto risco. Deixa eu tirar essa parte. 40 tem potencial cancerígeno de 150. Só para lembrar que antes de entrar na vacina, a melhor das vacinas protege contra quantos HPV? Essa é a pergunta para a Isa. Nós temos 40 HPVs cancerígenos. Falando em vacina, na melhor das vacinas que a gente tem disponível, quantos HPVs são contemplados? A nossa? Aqui é a melhor das vacinas. 9. Então, olha como é o problema HPV, né? Ela é a resposta. Aqui no Brasil, a capital que tem mais HPV prevalente, daqueles 54,6, entre 6 e 25 anos, é Salvador, seguido de Macapá, Palmas, no Tocantins, né? São Paulo e Rio de Janeiro, estamos dentro, né, gente? Estamos dentro, e assim, mesmo que você more em Santa Catarina, que nem entrou aqui, está isento de passar um carnaval em Salvador, né? Então é isso. Esse problema existe, gente, esse problema é sério, só era isso que eu queria dizer. E prevenção disso, quando eu falo HPV, eu estou falando da probabilidade de evoluir para o câncer. Então eu estou falando de câncer, né? Eu quero prevenir câncer, quando eu falo de prevenção contra o HPV. Câncer de colo do útero, lembra? É o terceiro câncer mais incidente na mulher. O tratamento está baseado na prevenção,
no diagnóstico e tratamento. Prevenção tem duas coisas, ir ao ginecologista, né? E a segunda coisa na prevenção é vacina. O resto é diagnosticou, trata, gente, né? Não deixa pra lá. E dentro do câncer de colo de útero, 99,7% é causado pelo HPV. Então, falou em câncer de colo de útero, a gente está falando de infecção lá atrás pelo HPV que passou batido, tá? A maioria, como eu falei, das infecções, mesmo as cancerígenas, são assintomáticas, autolimitadas, quando a própria imunidade da pessoa bota o vírus para correr logo de cara, assim que ele entrou em contato com a pele e com a mucosa, tá? HPV de baixo risco. Aqueles, quando eu falar, esse HPV, ele é de baixo risco para câncer, ele não causa câncer, mas causa as verrugas, tá bom? São causadores de verrugas genitais. Esses são os HPVs de alto risco, tá? É um monte de número que depois a gente vai ver melhor na vacina que a gente tem, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Fala. Uma dúvida. Eu faço os exames e dão os NICs lá. Eu tomando a vacina, né? Após já um diagnóstico ali, um céu instalado. Tá. Isso vai me favorecer? Essa pergunta eu acho que é a mais importante de todas. A vacina contra o HPV, ela entra na prevenção e no tratamento. Isso, essa é a minha dúvida. Então, se eu tiver um câncer instalado, qual é a forma de eu combater a célula cancerígena? Inativando aquele HPV que está com tudo lá me cutucando, entendeu? Então, a vacina entra como tratamento, assim, hoje ele é coadjuvante no tratamento. Eu vou produzir anticorpo de uma forma rápida, e esse anticorpo vai combater o HPV que está se relacionando e transformando as minhas células em células cancerígenas, tá? Eu acho que é a única vacina que é tratamento imenso, né? Muito boa pergunta. E é interessante que quando a gente fala de tratamento e prevenção, um oncologista, ele está tratando, vamos supor, a pessoa com câncer de pulmão. E ele sabe que o tratamento vai ser extremamente imunossupressor. A pessoa, por conta do tratamento, vai ficar com pouca capacidade de anticorpo, de defesa. Eles têm feito também a vacina. Porque se lá tiver um HPV bonzinho, dormindo, a hora que cai a imunidade, ele pode começar a reagir com a célula que transformar. Então o cara trata do câncer de pulmão, depois vai ter um câncer. Você entendeu? Então existe também essa indicação de pessoas que vão entrar em algum tratamento imunossupressor para evitar que o HPV se alastre, vamos dizer assim, tá? Agora eu vou começar. Fala um pouco da doença, tudo bem? Contextualizamos a doença. Agora vamos contextualizar a vacina. A vacina, na verdade, ela é dada há muito tempo, a vacina contra o HPV. O Brasil entrou no SUS como uma recomendação do Plano Nacional de Imunização bem depois de muitos países. Por exemplo, você vai olhar acho que é essa, né? O primeiro. Isso. Quando a gente já sabe cientificamente que o que o HPV causa, há muito tempo foi desenvolvida a doença contra o HPV. No nosso Plano Nacional de Imunização, ela demorou muito para entrar. Quando ela chegou no Brasil, lá para 2006, era só na rede pública. Se não me falha a memória, no Plano Nacional de Imunização entrou em 2014. A gente tem pouco tempo de SUS da vacina. E nesses países, eu lembro que eu era mocinha e viajava. A gente viajava em Londres, né? Isso antes do meu filho nascer, porque eu era mocinha, antes de 2000, meu filho nasceu em 2000, no ano 2000, tinha em todo o metrô de Londres, vacine, proteja sua filha contra o colo de útero. Uma campanha, né? Nossa, isso era antes de ter feito há muito tempo. Então, hoje, a incidência do colo de útero em Londres, no Reino Unido, na Austrália, é muito baixo. Hoje em dia, você acha que se falar com uma mulher lá sobre o câncer de colo, ela vai falar o quê? Ela não sabe nem o que é. Você entendeu?
Porque a vacinação já tem há muito tempo estabelecida, tá bom? E o Brasil demorou para começar. Quando começou só tinha na rede privada, quando houve a liberação. Quando entrou para a rede pública já foram vários esquemas que foram modificados. Antes era só para menina, né? E era bivalente. Vou falar então. Olha que interessante. Só para se falar da nossa técnica, ela é intramuscular, ela já vem com a seringa preenchida, né? Monodose. Hoje se vacina menino, menina, homem e mulher. Não é só para mulher essa vacina. E a vacina, qualquer tipo de vacina licenciada no Brasil, é para 9 e 45 anos. Essa é a faixa etária para ser vacinada, 9 a 45 anos. Agora, eu vou fazer a pergunta. É melhor vacinar com 9? É melhor vacinar com 20 ou é melhor vacinar com 45 anos? Não. Aí o raciocínio é ao contrário da DPT, tá? Quanto menor a idade, mas não com 2 meses. Quanto menor a idade, maior a capacidade imunológica de você ter anticorpo e no contato com o vírus selvagem fazer um booster rápido. Então, aí por isso que a estratégia antes era com 16, depois foi para 12, depois foi para 11, agora é 9 anos, tá? Essa é a idade onde a gente entende que a pessoa não entrou em contato com o vírus por relação sexual, ele tem um sistema imunológico extremamente potente, onde essa vacinação vai resolver o problema dele a vida inteira. Mas eu não fiz com 9, eu tenho com 20. Faça, mas seguramente a resposta imunológica vai ser menor. E depois de 45, a resposta imunológica é medíocre, não se indica a vacina. Isso não quer dizer que o oncologista não queira que aquele paciente dele faça, e ele vai dar a receita. Mas em termos de estratégia vacinal para conter a doença, não vale a pena, tá bom? Por causa daquilo que ela falou. Então, a gente vai falar da Gardasil 9, mas antes de falar da Gardasil 9, vamos falar das vacinas, né? Olha a diferença da Gardasil. Vamos falar um pouquinho da história das vacinas. Agora eu já estou falando de vacina. Será que é uma coisa aqui com 2 valentes? Aqui. Então, tá vendo? Olha, entrou no SUS, entrou no Brasil, a primeira foi HPV 2 valentes, lá para 2007. E no SUS entrou em 2014 só. Gente, é muito pouco tempo, né? Em 2014, o Reino Unido não falava mais em câncer do colo do útero, aqui que começou. Essa demorou para entrar. Você tá vendo o que tem o 16 e 18, 16 e 18, 16 e 18, tudo em vermelho? Porque esses são os 2 tipos que realmente são os mais incidentes. Então, todo mundo aqui que foi identificado como câncer de colo de útero e aqueles cânceres que eu falei, orofaringe, de pênis, eles são os mais responsáveis em termos de incidência. Não que o 31, 33, 34, 52 e 58 também não causam câncer, eles também são aqueles de alto risco, mas os que hoje em dia mais causam o câncer é o 16 e 18. Então, desde a primeira vacina que foi licenciada no Brasil, e eram só eles que existiam. Aí quando veio o HPV 2 licenciado, que a gente começou a fazer, naquela época só fazia em menina, né? E depois começou a fazer em menino. O pessoal introduziu aqueles outros 2 mais incidentes, que eram 6 e 11, não são cancerígenos, mas são os que mais causam verruga genital. Então aí ficamos na 4 valente, que é hoje dada até hoje no SUS. Então nós temos 2 HPVs que combatem as verrugas genitais. Esses 2 HPVs são responsáveis por 90% dos condilomas. E o 16 e 18, 70% dos responsáveis do câncer de colo de útero e os outros cânceres também. Então, a gente fazendo uma vacina 4 valente, a gente já está muito bem servida. Muito bem servida. Só que o que acontece? De 2014 para cá, e no Reino Unido, na Austrália, que isso já é feito há muito tempo, a gente parou de ter câncer de colo do útero pelo 16 e pelo 18, mas começou a ficar emergente outros cânceres de colo. E por HPV também, que nem se conhecia. Aí se mapeou 31, 33, 45, 52, 58. Então se pensou assim, bom, se a gente acabou com o câncer do colo de útero com essa vacina, vamos ampliar essa para a gente não deixar acontecer também. É que nem os pneumos, né? Antigamente a pneumo 10 cobria 10 pneumos que eram os prevalentes.
Agora os pneus prevalentes não são esses 10, então agora tem a pneumo 13, 15. Então é justamente nesse intuito de quando a gente perguntar por que é melhor fazer a Gardasil 9 e não a 4? Porque há uma emergência no planeta dos outros HPVs altamente cancerígenos também. Fora que ele também contempla os habituais, que é o 16 e o 18. Entendeu? Detalhe, a diferença da Gardasil 9 no 16, no 18, no 11, no 6, que é igualzinho a 4 valente, é que ela tem uma maior concentração de antígeno. E aonde está a importância disso? Se no SUS eu só faço até 16 anos, é uma idade que, se eu fizer uma menor concentração, eu consigo uma boa resposta imunológica. Mas e depois de 16 anos que eu tenho uma resposta imunológica pior? Alguém com 20 anos, 25. Então a Gardasil 9 vem para cumprir isso. Tratar ou estimular o anticorpo para pessoas que têm menos resposta imunológica pela faixa etária. Então ela é muito bem indicada até 45 anos, porque inclusive ela tem mais concentração de antígeno. Então, além dela ter os HPVs que estão emergentes na praça, ela tem uma maior concentração, ajudando as pessoas mais velhas a também se imunizarem. Tudo bem? Então agora vem a chamada oral, né? O resto vocês sabem. Então nós temos essas diferenças, tá? Da 4 para 9. Os esquemas vacinais. Pela Sociedade Brasileira de Imunização, até agora, até o dia de hoje, o melhor esquema ideal para qualquer faixa etária, de 9 a 45 anos, e qualquer das vacinas, a 4 ou a 9 valente, é a primeira dose com 9 anos, a segunda dose depois de 2 meses, e a terceira dose depois de 6 meses da primeira dose. Sempre falando da primeira, esqueci de te perguntar isso. Esse é o esquema ideal. O que é o esquema ideal? É aquele que aquele indivíduo seguramente fez tudo que podia para não ter câncer pelo HPV. Mas quando você pensa numa estratégia, tem uma população brasileira que é enorme. Será que eu não tenho um esquema menor que eu combata os cânceres e não tenha que dar tantas doses? E aí são os estudos, né? Então aí partiu, por conta de vários estudos, o Brasil chegou à conclusão que se ele não desse 3, ele desse 2, ele também teria uma incidência de câncer de colo, de pênis, muito reduzido. E quando uma estratégia vacinal fala isso, ele está falando de gestão, ele está falando de dinheiro. Então ele tem um dinheiro para combater o câncer de colo de útero, que não é só a vacina, é o tratamento. Então no SUS está cheio de gente tratando de câncer de colo e fazendo um gasto. Esse gasto é muito bem calculado. E o Brasil entendeu que quando ele partisse de 3 doses, ele ia economizar uma dose, partiu para 2 doses. E ele entendeu que durante um bom tempo, com 2 doses apenas, o gasto com câncer de colo de útero era o mesmo do que com 3. Então, por que eu vou dar 3 doses se eu dou 2 e eu não economizo mais? Você entendeu? Então, em termos de gestão e estratégia, está certa, né? E agora veio mais um esquema, que começou em abril de 2024. O SUS entendeu, ele não entendeu, ele vai ver se dá certo. Ele pegou o Reino Unido, a Austrália, mas alguns países que dão só uma dose. Naqueles países, eles provaram que o gasto daqueles países com câncer pelo HPV é o mesmo gasto do que com 2 e com 3 doses. Então o Brasil, a partir de abril, está dando uma dose só. Fala, Adriana, então por que a gente vende 3? Primeiro, porque hoje o Reino Unido dá uma dose só, porque primeiro que ele contempla os outros HPVs. Segundo, eles estão fazendo isso há 3 décadas. E o Brasil, desde 2014, não conseguiu chegar a nenhuma cobertura vacinal ideal. A gente não tem uma cobertura vacinal nada perto do ideal. Então o HPV está rolando solto. Quando você confere essas duas coisas, né, o HPV está rolando solto. Quantos por cento de indivíduos que eu te falei, de 16 a 25 anos, já está com HPV?
Quantos desses vai virar câncer? Então, a nossa estratégia é vacinar todo mundo para esses que já estão infectados não ter o câncer lá na frente. E a dose ideal são 3 doses. Segundo, quando eu conseguir fazer isso, eu tiver aquele estudo que fala dos indivíduos entre 16 e 25 anos, só 1% está com HPV, eu não tenho mais a doença. Eu não preciso de tanta vacina. Então, o Brasil está numa situação muito diferente do Reino Unido. Lá, a porcentagem de HPV circulando é muito mais baixa do que no Brasil. Então, a gente tem um pouco de medo dessa estratégia. Mas a estratégia é gestão é dinheiro. Enquanto ele entender que ele abaixando o número de doses, ele não vai gastar mais com o tratamento do câncer de colo, ele não vai aumentar o número de doses. Se ele diminuir para uma e ele perceber que a médio, a longo ou a curto prazo, o gasto do nosso dinheiro do SUS aumentou com o câncer, ele volta a aumentar o número de doses. É assim que funciona. Então precisa tomar muito cuidado quando se critica uma estratégia do Ministério da Saúde e quando se fala como médico e como paciente. O médico falando para o seu paciente, ele vai falar, toma 3 doses. Porque eu estou protegendo ele de viajar para Salvador, de viajar para dentro do Brasil. É outro cenário, É outro né? cenário. E outra, na Ásia, na África, hoje, a gente viaja o mundo inteiro. A gente não vai arrumar namorado inglês só, não é? Então, pro médico, a relação do médico pro paciente, eu estou olhando a saúde do paciente, eu não estou falando em gestão. Eu vou olhar, vamos supor, para a Mônica. Eu vou saber se a Mônica tem um HPV lá morando e que quando ela ficar estressada comigo, a imunidade dela vai virar câncer. Então eu vou indicar para ela a vacina. É assim que o médico pensa, né? No indivíduo. Mas o governo, o Ministério da Saúde pensa em gestão, pensa no coletivo. Então as duas coisas estão certas. Nenhuma é criticável. O médico faz a sua parte, né? E o governo faz a dele. E se todo mundo fizer as duas coisas, a gente resolve o problema com certeza. Mas dentro desse esquema, vai lá o adolescente e vacina com uma única dose. Aí pode fazer outra dose no particular? Então, vamos chegar lá assim. Essa pergunta é importante, principalmente agora que o governo tirou uma dose. Isso. Né? O que o médico fala? Do SUS ele vai receber uma até 15 anos e 11 meses. Uma só. Então, o esquema ideal pela Sociedade Brasileira de Imunização, inclusive saiu, eu tenho até aqui o papel, pela Sociedade, não só Brasileira de Imunização, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Nota técnica. Essa nota técnica do HPV, ela foi escrita num estudo de gestão até 2024. Então é uma coisa super recente. Essas duas sociedades dizem que o esquema ideal é aquele ali. 3 doses. Independente de quando começa. Mas o ideal é começar com 9 anos. E aí existe um alternativo, que também é muito bom. Que também é entendido e aceito pela Sociedade Brasileira de Imunização e de Sociedade Brasileira de Pediatria. São de 9 a 14 anos, onde o sistema imunológico do cara é bom demais, ele recebe 2 doses, que é uma e depois de 6 meses a outra. Se por acaso errou, ele tomou uma e ele tomou a segunda dose com 3 meses, com menos de 5 meses, fatalmente ele vai ter que receber a terceira. Tá? Isso é importante, porque como o SUS fazia uma e uma com 6, e o esquema é 2 meses e 6 meses, de repente tem um que está aqui no meio, já tomei 2 doses, não preciso tomar a terceira. Depende, ele só não vai tomar a terceira se a segunda foi após 6 meses da primeira. Entendeu? Se foi esse esquema. Então isso chama esquema alternativo, qualquer. Para os caras têm uma imunidade muito boa, até 14 anos, 2 doses ok, desde que se cumpra isso aqui. Uma dose e a segunda, no máximo, em 3 meses e que não tenha acontecido antes de 5 meses. E de 15 anos a 45 anos, que é aquela população que já não tem aquela imunidade tão responsiva assim. Ela são 3 doses. E a gente está falando de gente com 15 anos e 11 meses, hein? É muita gente jovem, né? Que está fazendo agora uma dose só. Gente, isso aqui deu para entender? Deu. Isso vão perguntar muito pra gente, tá?
Deixa eu ver. Aí chega uma mãe, essa era a minha pergunta. Tá, Que ele tomou, né, no SUS, uma única dose, mas por orientação tá. de médico. Então, a gente vai posso- fazer exatamente isso. O Eu esquema posso ideal, fazer. ele fez a primeira dose. Se ele tem menos de 15 anos, ele vai fazer a segunda dose com a 9, Certo. que é o que tem. Aí pode. Aí pode, com certo. certeza. Tá. Ele não só vai ter o esquema completo daqueles Isso. 4, como ele também, antes de 14 anos, ele vai ter aqueles outros vírus. Tá. Eles não estão falando que a imunidade é boa, eu estou Isso. dando muita margem, mas 2, Certo. tá? Mas o esquema certo é fazer a do SUS, com 2 meses Gardasil 9 e com 6 meses Gardasil 9. Certo. E se Esse demorou, esquema... e se ele fez o Não. esquema completo ou incompleto há muito tempo, aí a gente faz as 3 doses do Gardasil 9. Eu mesma, agora que estou pegando os pacientes que fizeram só uma dose, eu estou indicando a segunda dose com 6 meses da Gardasil 9, tá bom? E uma dúvida também, a do SUS é a mesma do particular? Não, ela só tem ódio. 4, aqueles 4 HPV. de 4. E aí a gente crava. Ele vai ter o esquema completo para as 4, um esquema incompleto para aqueles outros 5 HPVs, entendeu? E que a princípio... As duas é da MSD. As duas são da MSD. Mas é interessante que os estudos não param. Uhum. A própria Sociedade Brasileira de Imunização tem falado para a gente o seguinte: a gente ainda vai aguardar um tempo, mas não muito, para a gente estabelecer como que a gente vai fazer essa repescagem do SUS. Isso Entendi. que eles estão falando é tipo, a gente acha que esse tem que ser o esquema, mas ele pode ser mudado a qualquer tempo, Entendi. tá bom? Tá? Então, quando a gente escuta, gente, então o esquema ideal sempre 3 doses em qualquer faixa etária. Antes de 14 anos, 2 é bem razoável. Uma, não. Só fica para o SUS, tá bom? E depois de 14 anos, de 15 anos de idade, 3 doses, tá bom? E ela tem reação? O Dr. Kifuri, ele é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Imunização. E ele que é o... Não é coordenador, ele que dá auxílio para o Ministério da Saúde, entre vários, né? Mas ele é o nosso papa, vamos dizer assim. Ele que falou que realmente, em termos de gestão, em todos os países que deram 3, 2 ou uma dose do HPV até 15 anos, realmente o gasto desses países com câncer pelo HPV é o mesmo. Então ele mesmo entende por que o SUS está com uma dose, a gente tem que cobrir. Mas a gente, no âmbito particular, quando a gente tem uma aula de HPV e vacina, de médico para o paciente, a gente não pode esquecer que ele tomando uma dose, ele ainda vai ter uma margem que não vai cair no bolso da gestão, mas vai cair na vida dele. Essa é a diferença, tá bom? Então eu falei. Ó, a eficácia da 9 valente com o esquema adequado, desculpa, 96%, quer dizer, é uma baita eficácia, né? Ela é segura, imunogênica, eficaz. Tem umas outras indicações, fora a prevenção do HPV, que é aquela que você meio que esbarrou como tratamento ou como uma prevenção de alguém que vai entrar em tratamento para imunossupressão. Pessoas com HIV têm que fazer assim, né? Pacientes oncológicas com doença em atividade, ou mesmo que já teve alta da doença oncológica, não importa qual seja o câncer, mas que ele deve ter, durante algum momento da vida, tido um tratamento imunossupressor. Então ele tem que tomar vacina do HPV, porque o HPV pode fazer estrago. A mesma coisa, paciente transplantado, paciente que está usando drogas imunossupressoras, esses portadores de erros inatos do metabolismo são imunodeprimidos, tá bom? E vítimas de abuso sexual. Vítima de abuso sexual é para tomar o HPV, independente de já ter tomado o esquema ou não, faz parte do coquetel, tá bom? Então isso é importante saber, né? Então pode ser que a gente comece, ou já receba pacientes oncológicos e tudo com receita por causa disso, tá? Olha que interessante, sabe aqueles vírus HPVs que não estão na Gardasil do posto? 31, 33, 45, 52, 58, tá?
Então, imagina que esses vírus não estão contemplados no SUS. Os vírus que estão contemplados protegem até 70% contra o câncer de colo de útero. Por quê? Porque os outros 30% não são esses vírus, são aqueles. Quando você soma a proteção daqueles vírus, como H1009, você chega a uma proteção de 90%. Esse é o argumento do médico com o seu paciente. Você tomou a vacina do SUS, ok. Mas existe aí uma eficácia não coberta porque existem outros vírus. Então eu vou dar o H1009, entendeu? Aí você pode fazer o mesmo raciocínio para o câncer de vulva, vagina, ânus, pênis e verrugas vaginais. As verrugas genitais estão totalmente contempladas porque são só aqueles dois que dão mesmo. Elas estão em todas as duas, tá? Mas você vê, se você somar o câncer de pênis, né? Você vai ter uma proteção maior. 10% dos cânceres de pênis não são causados por aqueles vírus, e sim aqueles da H1009. Então, a H1009 veio para contemplar, para completar mesmo, né? E é interessante quando você tem qualquer doença transmissível, onde um vírus para de rolar, os outros vírus começam a ocupar espaço. Então, essa porcentagem é atual, mas talvez se a gente fosse olhar daqui a um tempo, onde está extensamente dada a proteção contra isso, esses vírus vão ficar mais, serão os grandes causadores dos cânceres, tá bom? Então, para ficar bem clara a diferença entre uma estratégia pública, acabou de novo. Então, eu que agradeço, Gui, maravilhoso. Acho que ela ficou muito boa.